Quarta, 23 de abril. Verso para memorizar. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7,14. Os governantes das nações. A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a Igreja do Novo Testamento. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela Igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram, e ainda são, suscetíveis às mesmas tentações. Ouça Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pergunta 5. Contra que erro Jesus advertiu seus discípulos ao estabelecer a missão da Igreja cristã? Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios, até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Algo semelhante aconteceu na história da Igreja cristã. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando Constantino chegou ao poder e professou ser cristão, os crentes ficaram aliviados. A perseguição havia terminado. Isso em si foi uma bênção, mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. No quarto século depois de Cristo, surgiram inúmeras discussões importantes entre os cristãos. E quando a Igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela permitiu que o imperador interviesse. Gradualmente, ganhou destaque o bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A Igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas, e, uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Assim como ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram o resultado direto do envolvimento da Igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos, e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. De maneira semelhante, a Igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia Igreja e Estado. Em nossa cultura e sociedade, de que modo essas tentações podem prejudicar a fé?